Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo chegou a nosso abençoado domingo, né? O nosso abençoado domingo chegou e nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus, do nosso Pai, levar uma palavra, né? Ministrar aqui aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós falamos ou que nós façamos, né? Irmãos, a palavra do Senhor, ela é perfeita e agradável para a nossa vida, né? Ela dirige nossos passos, nossos caminhos, ela conduz a nossa vida, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas não tem nada a ver com a palavra. Tem sim, tem tudo a ver com a palavra, desde aqueles tempos até agora, né? O Senhor tem falado conosco, na boca dos profetas, na palavra principalmente. O Senhor tem nos alertado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito muitas coisas que talvez não reconhecemos todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor. Mas o Senhor tem feito muitas coisas por nós, livramentos, né? E muitas vezes nós estamos assim prostrados, achando que o Senhor não fez nada por nós. Fez muito, mas muitas vezes nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E aí nós desobedecemos a Deus e aí nós vamos passar o quê? Pelo aquilo que nós escolhemos, não pelo caminho de Deus, né? Deus nos dá livre-arbítrio, escolha e deixa a gente escolher, né? A que caminho nós queremos proceder, a que caminho nós queremos seguir, né? Irmãos, bom dia, paz novamente, né? Meu nome é Irmã Maria Aparecida, sou missionária para honra e glória do Senhor, não para mim, né? Para honra e glória do Senhor, né? Porque tudo que o Senhor faz é perfeito, é maravilhoso, né? Às vezes, irmãos, nós estamos aí prostrados, esperando que Deus faça alguma coisa na nossa vida, mas nós não conseguimos abrir a nossa boca para orar. Nós não conseguimos abrir a nossa boca para dizer ao Senhor o que nós queremos. Às vezes nós falamos assim, já estou cansado de orar para pedir um milagre, já estou cansado de orar para que Deus mude as coisas dentro da minha casa, na minha vida, na minha família, já estou cansado. Não, irmãos, porque não é no teu tempo. É no tempo de Deus, é o de repente de Deus. Se você pegar a Bíblia, você vai ver muitos milagres que o Senhor fez, mas foi no quê? No tempo do Senhor, não foi no tempo deles, né? Você imagina que os profetas, todos eles passaram, né, por um momento difícil na vida, por um momento turbulento, por um momento de desespero, de desesperança, mas eles acreditaram no Senhor, eles creram no Senhor e esperaram esse tempo. Então é isso que acontece conosco, nós temos que esperar o tempo de Deus para nossa vida, né? O tempo de Deus para nossa casa, né? E muitas vezes nós até atrasamos esse tempo de Deus, esse propósito de Deus na nossa vida, porque nós acabamos indo por outro caminho. Não o caminho que Deus trilhou para nós, né? Por falta de obediência, nós buscamos outras coisas, né? Caímos, né? De novo. Então, tudo isso atrapalha o tempo, né? Daquele processo que chega na nossa vida, né? E aí nós não podemos ficar frustrado e desanimado. Nós temos que nos levantar de novo e entregar a nossa vida a Jesus e continuar, né, irmãos? Vamos orar então, porque hoje a palavra vem poderosa, a palavra, né? Inclusive eu vi essa palavra, eu vi essa mensagem num vídeo e aí eu fui também, o Espírito Santo sempre coloca as mensagens para mim ver, os louvores, aí eu vou ministro, muitas vezes as pessoas me pedem essas mensagens lá do meu status e eu passo porque são mensagens edificadoras, são mensagens de Jesus mesmo, né? Eu não faço nada que Jesus não aprove. Eu lembro uma vez que eu queria postar uma mensagem, mas a mensagem não edificava, a mensagem corrigia de uma forma
muito severa, né? Muito severa. Ela não tinha ao mesmo tempo a correção, mas ela não tinha o amor. Ela não tinha. Então o Espírito Santo não permitiu. Eu tentei passar esse vídeo de tudo quanto é jeito, mas esse vídeo não ia. Entendeu, irmãos? Porque Deus não permite. Quando a gente diz que o caminho da gente, a vida da gente é trilhada por Deus, tem certas coisas que Deus tira da frente da gente, tem certas coisas que Deus deixa ali prostrado, não deixa acontecer, deixa ali, porque nós temos mania de falar que nós estamos no deserto ali padecendo e que Deus não está vendo. Não. Ali o Senhor está te fortalecendo, te amadurecendo, tá deixando você mais dependente dele, né? Como Jesus. Jesus passou pelo deserto, ele foi atentado lá e como que ele ficou? Ali ele saiu fortalecido. E Satanás atentou ele de todo jeito, né? Como nós não vamos ser também, né? Vamos, mas nós temos que entender que nós temos que fortalecer em Jesus Cristo, né? Vamos orar então para entrar aqui na palavra do Senhor, né? Que é perfeito e agradável. Às vezes eu demoro um pouco, porque eu tenho que estar em espírito falando com Deus, que às vezes não é isso que o Espírito Santo quer que eu fale, né? Nós estamos aí, hoje já vai para o terceiro dia de oração, né? E nós estamos continuando aí, fazendo a vontade do Senhor, né? Lá em Salmos de número 91 e Efésios 6:10, né? Vamos então orar. Irmãos, eu quero que você entenda que quando nós estamos orando, nós não oramos apenas para que o Senhor venha nos abençoar e fazer somente a nossa vontade, não. Nós oramos para as outras pessoas também, que necessita de um milagre, de uma cura, de um renovo, de uma transformação, de uma salvação, de uma libertação. Então nós não oramos em prol só nós, né? Por isso que nós oramos unido, né? Em união, em comunhão, né? E mesmo que ninguém saiba da sua oração, mesmo que ninguém exponha a sua oração, você está com a sua intimidade com Deus. Muitas vezes eu não gosto de expor a minha oração nas redes sociais. Por quê? Porque é uma intimidade sua com Deus. Mas quando as pessoas me pedem, aí eu oro e coloco nas redes sociais. Mas eu prefiro estar na minha comunhão com Deus, né? Vamos então, irmãos, aqui orar para iniciar a palavra, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã de domingo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, não a nossa. Ô, Senhor, nos ajude, que essa palavra, Senhor, que vem nessa manhã, que venha falar só aquilo que o Senhor queira, entendeu? Que venha para quê? Para fortalecimento, para edificação, para o renovo, que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência, né? As pessoas que encontram ansiosas, porque a Bíblia fala que não andeis ansiosos nem preocupados com as coisas que há de beber ou de comer, porque o Senhor entra com providência na nossa vida. Mas muitas vezes, né, se encontra ali ansiosos, né, temerosos, com medo, mas o Senhor, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, o que procede da minha mente, que desce para o meu coração. Guarda minha mente, Senhor, os meus pensamentos. Guarda os meus ouvidos do que eu ouço e deixo entrar. Guarda, Senhor, a minha língua do que eu falo, a minha boca que tem poder de vida ou morte. Guarda os meus olhos que são a candeia do meu corpo. Se meus olhos forem mal, todo o meu corpo será mal. Guarda minha garganta. Guarda o meu coração, que procede do meu coração, o que está escondido no meu coração, que está oculto no meu coração, o Senhor sabe. Guarda, Senhor, livra, Senhor, de todo mal, da dureza de coração, da avareza, da soberba, da vingança, de querer ultrapassar, de querer não ser justo. Guarda, Senhor, o meu coração, guarda o meu corpo, a minha alma, guarda o meu espírito, guarda todos os órgãos que há nele, porque pertence ao Senhor. Guarda o meu rim, guarda o meu estômago, guarda o meu intestino, guarda o meu útero, oh aleluia,
guarda o meu útero, guarda todas as minhas células, a corrente sanguínea que passa no meu corpo, guarda, Senhor, desde da planta da cabeça até a planta dos pés. Proteja, Senhor, a nossa vida, livra-nos de todo mal, porque o nome do Senhor tem poder, o nome de Jesus Cristo tem poder para libertar, para curar, para transformar e para salvar. Creia, clame o nome de Jesus Cristo, porque o Senhor se faz presente. E se você sentir alguma dor ou algo, você diz: tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome de Jesus, porque a palavra tem poder para repreender, para dissipar todo o mal, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém, irmãos. É que nós estamos na frente. Estamos orando por vida, então nós temos que ficar atento com os levantes, né? Com o que Satanás tenta colocar no nosso caminho para desviar a nossa mente, para desviar do nosso propósito. Então nós temos que estar vigilante, né? Para entristecer o nosso coração, para nós não termos força para estar na presença de Deus. Nós temos que vigiar, irmãos, vigie. Né? A mente é a causa de todas as coisas, que vai crescendo na mente, né? Repreenda também a sua mente, esses pensamentos mal, de derrota, de cansaço, repreende na sua mente. Fala: Senhor Jesus Cristo, toma minha mente nessa manhã, nesse dia. Livra de todo mal, de pensamentos maus, de pensamentos de derrota. Livra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Porque a palavra do Senhor continua falando conosco essa semana que Jesus é o suficiente na nossa vida. Se nós não tivermos Jesus em primeiro lugar, as demais coisas não farão efeito, porque a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então não fique buscando nas coisas contentamento, prazer, não, busque em Jesus, né? Que nos fortalece, nos levanta quando muito nem sabe que nós estamos caídos, né? É Jesus, né? Hoje a palavra, irmão, vem abençoada para nossa vida. É uma palavra bem forte que eu achei lá, depois eu vou disponibilizar o vídeo, né? Daquele soldado que fala, eu até escrevi aqui, e eu fui estudar na palavra. Falei: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Porque muitas vezes tem várias formas do Senhor falar conosco, né? Às vezes a pessoa abre a Bíblia e lê uma palavra. Às vezes a palavra vem no seu pensamento, a palavra. Geralmente vem no meu pensamento a palavra, não o versículo. Mas vem a palavra e eu vou buscar o versículo. E aí hoje, né, foi diferente. E eu sempre oro para confirmar com o Senhor, né, se é aquilo que o Senhor queira que eu fale, né? Vamos lá em Mateus 8, 5, 13. Mateus 8, 5, 13. Nós vamos falar hoje do centurião de Cafarnaum. Cafarnaum, né? Isso. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, né? Rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha só, debaixo do meu telhado. Mas dize somente uma palavra. Ele disse para Jesus dizer somente uma palavra. E o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: fazer isso, e ele o faz.
E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente assentar-se-ão na mesa com Abrão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Glórias a Deus, aleluia, né? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Oh, glórias a Deus, aleluia, né? Eu li do verso 5 até o 13, né? Que palavra poderosa nessa manhã, irmãos, né? É uma palavra não só de fé, né? Porque Jesus não entrou na casa dele. Jesus só falou, né? Jesus só falou uma palavra. E lá na casa dele foi curado porque ele creu, como centurião, ele creu, ele confiou no Senhor. O Senhor orou lá e de lá mesmo foi curado, né? Foi curado. Como ele foi curado? Porque ele creu. Ele teve uma fé além das paredes, além da pessoa presente ali orando. Ele teve uma fé além. E ele, mesmo sendo um guarda real de força militar, né? Ele reconheceu que Jesus tem poder mais elevado, né? De autoridade. Jesus. Eita, glórias a Deus. E eu fiz um resumo nisso aqui para nós estarmos estudando, né? Em Mateus 8, 5, 13, que Jesus, ao chegar a Cafarnaum, foi o quê? Foi procurado por um centurião romano que tinha um servo gravemente enfermo. O centurião, reconhecendo a autoridade de Jesus, disse que não precisava que ele fosse à sua casa, né? Muitas vezes você está só precisando que Jesus vá à sua casa, ou que Jesus envie alguém na sua casa para orar, ou que Jesus envie alguém naquele hospital para orar. Mas se você tiver a fé e falar com Jesus, Jesus vai falar da onde você estiver, né? E fosse a sua casa, pois uma simples palavra de Jesus seria suficiente, irmãos. Continua dizendo nessa manhã de domingo que Jesus é o suficiente. Se você crê que Jesus é o suficiente, ele é suficiente para curar o seu servo, para curar a sua família, para libertar a sua casa, a sua família. Jesus é o suficiente. Mas será que nós estamos crendo que Jesus é o suficiente? Será que nós estamos clamando Jesus? Né? Jesus, admirando com tamanha fé, declarou: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, né? Então Jesus disse que nem em Israel ele encontrou tamanha fé. Por quê? Porque ele não encontrou tamanha fé, né? Porque aquele soldado teve essa fé, né? Encontrou tamanha fé. O centurião era um oficial do exército romano, um homem de autoridade. Escute bem. Muitas vezes você tá aí, você é um homem, uma mulher de autoridade, e você acha que você não precisa de Jesus. Ah, não, eu tenho status, eu sou formado, eu tenho diploma, eu sou isso e eu resolvo. Não, irmãos, você não resolve. Você precisa de Jesus, né? Como esse soldado, né? Como esse centurião. A fé do centurião,
ele demonstrou uma fé profunda, né, em Jesus, reconhecendo a sua autoridade para curar, mesmo à distância, irmãos. Aqui, ó, mesmo à distância, né? Uma vez eu li uma mensagem que contava do missionário que ele foi para um lugar muito distante. E esse lugar era muito distante mesmo, e lá ele adoeceu. E ele já estava se preparando para encontrar com Jesus, né? Porque foi uma doença muito devastadora. Ele tinha muita febre. Mas ele teve uma visão em sonho também, que alguém orava por ele. E esse alguém era aquela ama lá da casa dele, não sei quantos quilômetros aquela mulher intercedia por ele, sem ao menos saber que ele estava doente. Mas o Senhor disse a ela que orasse, e ela orou. E ela orou e clamou ao Senhor. E ele foi curado, né? Ele foi curado, mas ela estava a quilômetros de distância, mas ela estava orando por ele. A distância não nos separam de Deus. Às vezes as pessoas acham que separa. Ah, não, ora aqui porque eu tô aqui. Não, você pode estar do outro lado do mundo. Mas se a gente orar, a oração chega lá também, né? A declaração de Jesus, a fé do centurião, impressionou tanto a Jesus que ele fez uma declaração sobre não ter encontrado igual fé em Israel, a terra do povo escolhido, né? Aí a cura, o servo do centurião foi curado instantaneamente, né? Instantaneamente, como Jesus havia declarado. Então Jesus fez uma declaração. Talvez nós, ao orarmos, nós não fazemos uma declaração, nós não posicionamos, nós ficamos com medo, né? Com medo. Não, nós temos que declarar o nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que tua casa vai ter paz. Eu declaro em nome de Jesus que você é curado. Eu declaro em nome de Jesus que o amanhã o Senhor entrará com providência naquilo que você necessita. No amanhã, no hoje, no agora. Eu declaro em nome de Jesus. Aqui, ó. Jesus fez uma declaração. E nós amedrotamos, ficamos ali, não confiamos e acabamos não falando no poder e autoridade que Deus nos deu. Mas não para nós nos encher e achar que nós somos poderosos e grandes, não. É para nós diminuirmos e acharmos cada dia que nós somos dependentes do Senhor. E sem o Senhor, nós não fazemos nada, né? E aqui a lição que aqui nos ensina, né? Nos dá uma lição aqui. A passagem destaca a importância da fé. E que ela não está limitada. Essa fé não está limitada, irmãos, viu? A um grupo específico de pessoa, mas pode ser encontrada em qualquer lugar e em qualquer pessoa que creia, entendeu? Eu não tô falando, irmãos, aqui em hipótese nenhuma que você não tem que ir na casa do Senhor orar, que você não tem que estar lá, porque a igreja é a casa do Senhor, né? Quando Ana foi orar por um milagre, ela estava onde? Dentro do templo. Então jamais eu estou dizendo aqui que você não tem que ir na casa de Deus, mas eu estou aqui declarando a você que não tem um lugar, não é limitado a um grupo específico, né? Ah, Jesus só fala comigo. Ah, Jesus só vai se eu estiver ali. Ah, Jesus só vai estar presente se eu convidar, com todo respeito à autoridade de Deus, um profeta, um pastor lá de não sei na onde. Não, Jesus vai falar com todos, desde o humilde. Jesus, quando foi falar com Paulo, que era Saulo, Jesus usou o quê? Não era um animal? Não era um animal para falar com ele?
né? Então, não tem, aqui diz na palavra que a importância da fé em primeiro lugar, e que não está limitada a um grupo específico de pessoas, mas pode ser encontrada em qualquer lugar ou em qualquer pessoa que creia, né? Muitas vezes aquela pessoa tá falando para você, tá orando, você fala assim, aquela pessoa é muito pequena, ela nem vai muito em grupo, ela não tem status dentro da igreja, ela não é famosa. Como que Deus vai falar com ela? Como que ela está orando e Deus vai ouvir a oração dela? Engana os seus irmãos, viu? Porque Deus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer e aonde ele quiser, viu? Deus não escolhe, Deus não vê como o homem vê, né? Deus não vê como o homem vê, né? Deus pode usar um mendigo, Deus pode usar um governante, Deus pode usar da maneira que o Senhor quiser, né? E é isso que nós temos que entender. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos escolhendo. Não, aquele ali não pode louvar, porque Deus não vai ouvir o louvor dele. Não, aquele ali não sabe. Irmãos, como nós somos servos do Senhor, como da onde o Senhor nos tirou. Por acaso nós éramos, nem tinha capacidade. Da onde Deus nos tirou? Faz uma reflexão aí, lembra. Então não queira crescer muito. A palavra do Senhor diz que o maior é o menor, né? E o segredo maior também que a palavra do Senhor diz, e é verdadeira, não é nem um segredo, está escrito na Bíblia, que é servir, né? Porque Jesus, ele andava e servia, não é verdade? E aqui eu fiz uma abreviação, ele teve humildade e de estender, né? Ele teve a humildade e entender que a autoridade de Jesus é maior do que a dele. Olha a humildade desse homem, né? Ele sendo um um soldado militar, um oficial militar, né? Um homem de autoridade. Ele entendeu que a maior autoridade aqui é Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Então nós temos que entender e dar reverência ao nosso Deus, né? Nós temos que entender que Jesus Cristo é o suficiente na nossa vida, né? E aí eu copiei aquele resumo lá pra gente estar lendo aqui, né? Ele era um soldado treinado para matar, mas um olhar de Jesus ensinou a viver. A fé não nasce de religião. Escute bem. A fé, ela não nasce de religiões, mas do encontro real e com a verdade viva. Essa é a verdadeira fé, né? Porque Deus não escolhe os perfeitos. Ele transforma os disponíveis. Olha que palavra forte. E é verdade. Muitas vezes nós não estamos disponíveis à transformação. Nós não queremos, né? Muitas vezes o orgulho, irmão, o orgulho, eu creio que ele é o maior pecado que a gente tem. É o orgulho, né? De sermos orgulhosos e aí nós vamos ser soberbos, né? Nós não vamos querer nos humilhar, nos prostrar, ter humildade na presença de Deus, né? E nem de querer estender a mão, né, ao outro, muitas vezes, né? Eu conheço pessoas que dizem assim: mas eu sofri muito para chegar onde eu cheguei. E hoje eu não consigo, eu não quero fazer isso por ninguém. Porque quando eu tava lá, ninguém estendeu a mão para mim. Mas você tá errado, irmãos. Porque se nesse tempo de deserto, se nesse tempo de vazio, de escassez, Deus queria te moldar. Para quando você tiver, o seu coração já está transformado, né? Porque o maior segredo da verdade, não é nem segredo da verdade, é o compartilhamento.
né? É o dom da partilha. Às vezes você vê uma pessoa tão abençoada, que você fala, não é possível, mas essa pessoa é muito abençoada. Mas ela tem o dom da partilha. Se ela tem 5, ela divide 3 ou mais. Se ela tem 10, ela divide 5. E Deus prospera. Deus, ele prospera na vida daqueles que sempre está disponível, está disposto, né, a ajudar, né, a disponibilizar da obra de Deus, seja ela como for, né, seja ela como você contribuir, né, cuidando, limpando, abençoando, ajudando, doando sacolão, tudo depende de você, a obra de Deus na sua vida, né? Porque tem muita pessoa que fala assim, mas irmã Maria Aparecida, eu arrumo um, descontrata outro. Eu faço isso, daqui a pouco tem outra coisa. Realmente a gente passa a entender, né, sobre que as pessoas não gostam muito de falar sobre os dízimos e oferta, né? As pessoas não gostam muito de falar, mas ele é bíblico e ele é mandamento. Mas as pessoas não gostam muito de falar, porque acham que hoje em dia, como existe muita injustiça, né, até dentro de igreja, então as pessoas acham que todo mundo é injusto e que ninguém vai fazer a vontade de Deus. Não. Você tá dando lá para a obra de Deus e para a vontade de Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa, irmão, do nosso dinheiro. E se alguém usar da obra de Deus para as coisas erradas, Deus vai entrar com providência, não se preocupe. Deus vai entrar com providência, mas Deus também te mostra. Deus mostra, a Bíblia diz que nós não ficaremos enganados, que nós não ficaremos confundidos. Por isso nós temos que orar, para que Deus venha nos mostrar. Não acusar, não largar de ir, não querer achar quem tá certo, quem tá errado, mas em si, o que? Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. Ah, pegou aquilo que era seu, passou perna em você? Jesus é o suficiente. Ah, te julgou, falou de você, não gosta de você. Jesus é o suficiente, né? A partir do momento que nós olharmos para Jesus, Jesus entra com providência, acalma o nosso coração, né? Tira a nossa tristeza, porque a gente fica triste com as coisas que estão acontecendo, mas tira a nossa tristeza, né? Nos abraça, nos conforta no momento difícil. E é isso, irmãos. E é isso, Jesus é o suficiente, né? Porque a Bíblia fala que pode-se um pai abandonar um filho que mama ainda no seio, mas que Jesus não abandona, que não abandona nós. Então, Jesus é o suficiente. Muitas vezes somos nós que somos ingratos, que não reconhecemos nada que Deus faz para nós, está sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. Não é verdade? E nós não fazemos nada para Jesus. Muitas vezes nós nem estamos dando ouvido, né? De fazer alguma coisa para Jesus, né? E mesmo assim, o Senhor é fiel na nossa vida. Mesmo assim, o Senhor é misericordioso em nossa vida. Então nós temos que olhar mais para Jesus, né? Sempre. E colocar na nossa vida que Jesus é o suficiente. Como esse soldado aqui, né? Ele colocou isso aqui em palavra, né? A Bíblia fala que quem estava doente, quem estava enfermo, era um servo, né? Um servo gravemente enfermo. Mas esse vídeo, ele falou que era o filho do soldado, né? O filho do soldado que estava doente, o menino, que o soldado teve um relacionamento fora do casamento, e aí ele queria
que fosse curado. Então, irmãos, vamos ler a Bíblia antes, para nós sabermos a verdade aqui, ó. Para nós falarmos, né? Vamos ler a Bíblia antes, porque às vezes a palavra é colocada lá não da maneira que está aqui, né? Então nós temos que ler, porque nós não podemos distorcer nenhuma palavra que está aqui na Bíblia. Muitas vezes eu vejo mensagens que tá lá que eu vou consultar a Bíblia, porque a gente precisa, entendeu? Porque Deus não deixará a gente enganado de nada, né? E entrando Jesus a Cafarnaum, chegou junto dele o centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de entrares debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois então eu sou um homem sob autoridade e tenho soldado às minhas ordens, e digo: este vai e ele vai, e o outro vem e ele vem, e o meu criado fazer isso e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. E o filho do rei serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, mandou ele ir, como ele creu, confiou, creste te seja feito. E naquela mesma hora seu criado sarou. Então aqui fala criado. Aqui não fala que era, né? Aqui fala criado, né? E aqui também, lá em cima, falou do mesmo jeito, né? Então, aqui não falou que era filho dele, né? Então, nós temos que ler a Bíblia para saber o que a palavra do Senhor verdadeiramente nos diz. Essa passagem de Mateus é muito abençoado, que fala também o leproso purificado, né? Aí fala a sogra de Pedro também, que foi curada, né? Que ela estava enferma. Fala também como devemos seguir a Jesus. Fala também Jesus apazigua a tempestade, né? Que estava lá os homens tudo com medo. E os endemoniados e Gergesenos, né, que fala também essa passagem também que Jesus curou. É muito importante a gente estar lendo para fortalecer principalmente a nossa fé. Fala do paralítico de Cafarnaum, depois lá no 9, o jejum, né, a vocação de Mateus, a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que é bem conhecida, né, a cura dos 2 cegos e um mudo, né, a seara e os ceifeiros, né, que aqui fala, muito importante, a seara e os ceifeiros, e aqui fala que a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, né? A seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara, né? Nós estamos sempre clamando ao Senhor que mande mais para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, né? Como o Senhor quer. Amém? Essa palavra está aqui em Mateus, que eu li aqui sobre os ceifeiros. Está em Mateus 9, né? Que vem falar aqui, lá no 35, que já vem falar sobre os ceifeiros. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de domingo a todos nós, que nós possamos refletir sobre a autoridade de Deus,
sobre a distância, né? Sobre não só a dependência, mas como o Senhor Jesus é o suficiente, né, em todas as áreas da nossa vida, como nós possamos declarar, porque Jesus nos ensinou, e aqui Jesus fez uma declaração, né, ele declarou em nome de Jesus, e como nós podemos também ter a nossa fé fortalecida no Senhor a cada dia, né, e também fala aqui da humildade, essa palavra aqui que é um pouquinho grandinha, se você tiver humildade, irmão, você chega a qualquer lugar. Mas sem a humildade é difícil, né? É difícil porque a humildade, ela agrada o coração de Deus. Mas não aquela humildade que o povo acha que para ser humilde tem que ser totalmente ao contrário, né? A pessoa acha que ser humilde é ser sem sabedoria, vamos dizer assim, sem sabedoria, né? Sem discernimento, ficar ali e acontecer o que foi e tá ali. Não, irmão, isso não é humildade, né? Humildade é você também entender que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. E você descer um pouco, né? Desce aí, ó, né? Desce aí um pouco, né? Que muitas vezes você acha que você tem tudo, então você tem poder até sobre a sua vida. Você não tem poder, irmão, né? Eu conheço pessoas que falam assim: ah, foi porque eu consegui. Não, foi porque Jesus te capacitou, mesmo que você não reconheça, mas foi Jesus que te capacitou, senão você não teria conseguido. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar então. Eu deixo essa palavra em Mateus 8, 5, 13 em diante, né? Vamos orar para agradecer o Senhor por essa palavra, né? Por essa... como que eu posso dizer? É extraordinária, é grande, é grandiosa. Eu não tenho palavra para dizer. Como é bom estar na presença de Jesus. Meu irmão, é muito bom estar na presença de Jesus. Mesmo que aconteça qualquer coisa, mesmo que o monte se mova, mesmo que a terra se revire, tem essa palavra aí, depois eu vou procurar. Mesmo que o céu se abale, mesmo que mais, o Senhor Jesus é o suficiente, né? O Senhor Jesus é o suficiente na nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar então. Senhor meu Deus, muito obrigada. Até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, nos capacitou, nos colocou de pé, né, para fazer a tua vontade. Nós, Senhor, somos dependentes do Senhor, sim, né? Nós levantamos, colocamos uma direção, vamos à luta, mas o Senhor vai na frente. O Senhor vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para conosco lutar. O Senhor abre portas que ninguém vai fechar e fecha a porta que ninguém vai abrir. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, está no controle da nossa casa, da nossa vida, está no controle da nossa família, está no controle do mundo inteiro, dos nossos governantes, tudo está no controle, nas mãos de Deus. Ó Senhor, olhai por nós, nos ajude, Senhor, né, a ficarmos mais e mais na tua palavra, que a tua palavra nos ensina a ter sabedoria, a ter discernimento. A tua palavra nos ensina muito mais, né? Cada palavra do Senhor, a Bíblia tem um mistério, que cada palavra do Senhor, ela é colocada como o Espírito Santo de Deus quer, para falar conosco. Somos gratos, Senhor, pela palavra de hoje, né? Que o Senhor está nos ensinando. Somos gratos, Senhor. Mesmo quando a palavra vem de encontro com nós, vem confrontar com a gente, né? Que às vezes, irmãos, nós estamos num caminho errado, nós queremos confrontar com a palavra. Mas a palavra é verdadeira. Ela é verdadeira.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, enquanto eu não conhecer essa verdade, eu não posso ser liberto de mim mesmo, né? Porque Jesus, ele faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Eu tenho que fazer a minha. Entendeu? Quando eu falo de me esforçar, quando eu falo de persevere, que está escrito na Bíblia, que o Senhor falou lá, para a gente perseverar, eu falo sobre isso. Porque o Senhor faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Né? Nós temos que resistir ao diabo, fugir e resistir. Né? Nós temos que entender que não podemos contribuir com o mal. Não podemos estar em cima, no meio. Um pé está aqui, outro pé está ali. Ou nós estamos ligados ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, ou nós não estamos. Não tem o meio termo, irmãos. Não existe meio termo, né? Por isso nós temos que vigiar. Vigie, né? Porque a palavra também diz que cuide-se, aqueles que estão caídos se levante, e aqueles que cair, cuide-se para não cair. Tem na palavra também. Então nós temos que vigiar. Amém? Glórias a Deus, aleluia, amém. O Senhor é o suficiente, irmãos. Ah, mas tem muita injustiça no mundo. Eu tô vendo. Ah, eu tô desanimado. Ó, eu não tô aguentando. A palavra diz que no mundo tereis aflições, mas que o Senhor venceu, nós vamos vencer. A palavra está falando conosco. Onde está a sua fé? Busque fé. Uma vez uma pessoa me disse, irmã Maria Aparecida, eu não estou me engrandecendo não, porque eu sou falha, fraca e pecadora também. Mais uma vez uma pessoa me disse, irmã Maria Aparecida, eu queria ter essa fé que a senhora tem. Eu disse que essa fé é reconstituída com o tempo, com intimidade com Deus, com quedas, com levante, com amor, com gratidão a Deus. Quando eu olho para trás, para minha vida para trás, eu vejo o que o Senhor fez na minha vida. E eu tenho uma gratidão. Ele foi meu pai, ele foi meu amigo, ele foi minha cura, ele foi minha libertação. E até hoje tem coisas ainda que eu preciso tratar. Então é só o Senhor que pode me tratar. E eu tenho uma gratidão imensa, imensa, não tenho palavra para falar quando o Senhor entrou na minha vida. Ai, se não fosse o Senhor na minha vida. Né? O mundo te oferece muitas coisas, mas essas coisas saem pelo vão dos seus dedos. O que Jesus te oferece, não. Ela é duradoura. Ela é para sempre. Ela é guardada aqui dentro do seu coração. Pode passar o que passar, mas Jesus permanece. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E é isso, irmãos. Um beijo no coração de todos. Um abraço bem apertado. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor guarde a tua casa, a tua família, o teu lar. Que o Senhor fortaleça, que eu sempre falo nisso, né? O seu amor, né? Porque a Bíblia também diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu próximo é mentiroso. Tá na palavra aqui, ó. Ah, irmã Maria Aparecida, mas é muito difícil eu amar o meu próximo. Pois é, mas é muito fácil você odiar o seu próximo? Não. Repreende isso, né? Eu sempre digo que quando chega no limite, que você não consegue modificar ninguém, você não consegue transformar ninguém, é só o Espírito Santo. Então você deixa Deus tratar, mas não corrompa seu coração. Não deixa entrar no seu coração. Deixa Deus tratar, tá tudo bem. Tá tudo em paz.
né? Não leve para você, não traga fardo para você que Deus não colocou, né? Cada um tem que carregar o seu. Ajude, estenda a mão, ajude se precisar. Mas não queira forçar nada. Deixe Deus tratar. Eu sempre falo assim, Senhor, eu não posso forçar nada. Não deixe, não force nada e fique em paz. O Senhor está no controle de todas as coisas, né? Olhai, Senhor, pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, de frente, da rua, do meu bairro. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de peste, de praga, de contenda, de confusão, de inveja, de discordância. Livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo tem poder. Olhai, Senhor, por esses que estão nos hospitais, que estão enfermos do corpo e da alma, que precisa, Senhor, ser curado, libertado. Olhai, Senhor, por esses que estão nos abrigos, idosos, né, que muitas vezes estão lá entristecido, não tem mais esperança. Leve, Senhor, alguém que fale do teu amor, da tua palavra, para que eles entendam que a palavra do Senhor fala que nós temos que o quê? Que semear na nossa juventude, né? Ela não diz bem semear, mas ela diz algo que nós temos que fazer na nossa juventude para que a nossa velhice venha com o quê? Com paz. Venha com paz, venha com esperança, venha com amor, venha com gratidão de até lá ter chegado, né? Então, a Bíblia também fala sobre isso, né? Tudo que nós precisamos está aqui na palavra. Nos ajude, Senhor, né? Nos ajude, porque nós precisamos do Senhor. Olhar pelas crianças, Senhor, né? Pelas crianças, pelo Brasil, pelo mundo, porque tudo que está vindo à tona, tudo que está acontecendo é porque o Senhor colocou a mão. Nada ficará oculto aos olhos de Deus, né? O Senhor é justo. Antes o Senhor é amor, mas o Senhor é justo, o Senhor é juiz, né? E julga todas as causas e traz tudo à tona. E nada acontece se não for da vontade do Senhor, né? Não se espante, não se amedronteça, né? Confia no Senhor, né? Confia no Senhor, né? E o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando alguém chegar e disser, o nosso Brasil não tem mais jeito, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e você diz, tá repreendido em nome de Jesus, porque o mundo está no controle, na mão de Deus. Tem jeito sim. O Senhor apenas está colocando todas as coisas no seu devido lugar. E muitas vezes vai doer, vai quebrar, vai cair. Para quê? Para o Senhor construir tudo de novo. É como um vaso na mão do olheiro, né? E o Senhor é justo. Não tem como, irmãos. Ele é justo, né? Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Um beijo no coração de todos. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.